A ação é a medida real da inteligência. Napoleão Hill. Você está esperando o quê? Mais um sinal? Mais um empurrão? Mais uma tragédia que te acorde? Você realmente acha que vai haver um momento ideal para mudar? Deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca teve coragem de te falar. A hora de mudar nunca será confortável. Nunca será perfeita. Nunca será fácil. Mas ainda assim, é agora. Não é amanhã. Não é segunda. Não é quando você se sentir melhor. É agora. Ou nunca mais. Você já percebeu como o tempo te escapa? Como os dias se parecem? Como você pisca e mais um mês passou? Você sente que está se movendo, mas quando olha ao redor, está exatamente no mesmo lugar. Quantos planos você já escreveu e não executou? Quantas promessas você já fez para si mesmo e quebrou no silêncio? Quantos começos você deixou morrer no primeiro tropeço? A verdade é simples e brutal. Você está adiando a sua vida. Você vive dizendo que quer mudar, mas toda vez que a dor aperta, você corre para o mesmo lugar de sempre. Distração. Desculpa. Zona de conforto. Você diz que quer crescer, mas não suporta ser desconfortável. Você diz que quer mais, mas vive com medo de perder o pouco que tem. Você diz que merece melhor, mas continua aceitando o mínimo. Então me responde. Como isso vai mudar se você não mudar? Você está esperando que o mundo mude por você? Que alguém te salve? Que o universo envie um pacote com a vida perfeita, pronta para ser vivida? Acorda! Nada vai mudar lá fora, enquanto você continuar fugindo de mudar aqui dentro. Você sabe o que te paralisa? Não é a falta de tempo. Não é a falta de dinheiro. É a falta de decisão. Você vive no meio do caminho. Meio comprometido. Meio disposto. Meio presente. E é por isso que sua vida também está pela metade. Você já sentiu isso, né? Esse incômodo. Esse vazio que não passa. Essa sensação de que tem algo esperando por você lá fora, mas que você ainda não teve coragem de buscar. E vai continuar assim, até quando? Até a frustração virar sua rotina? Até o arrependimento se tornar insuportável? Até você olhar para trás e perceber que a única coisa que você fez com maestria foi adiar? Você está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas não tem. O tempo é agora. Esse segundo. Esse instante. Esse batimento do seu coração. A vida está passando enquanto você repete o velho script. Enquanto você se distrai com o que não importa. Enquanto você diz, mais tarde eu vejo isso. Só que mais tarde, nunca vem. Ele é um ladrão elegante. Rouba sua coragem, sua energia, seus sonhos, e você nem percebe. E de tanto adiar, de tanto esperar, de tanto sobreviver, você acorda um dia e percebe que nunca viveu. Você vive dizendo que não está pronto. Mas o que é estar pronto? Quem realmente está pronto para dar o salto? Pronto é só um nome bonito para esconder o medo. Você quer mudar? Então pule com medo mesmo. Dê o passo com a perna tremendo. Fale com a voz engasgada. Comece com as ferramentas que você tem agora. Porque quem espera a coragem vir primeiro, nunca começa. A coragem aparece depois da ação, não antes. Você acha que os grandes nomes da história estavam prontos? Você acha que Lincoln, Edison, Carnegie, Hill, estavam tranquilos quando decidiram agir? Não. Eles estavam cercados de dúvidas, de críticas, de medos. Mas eles sabiam de uma coisa que você precisa aprender agora. Se não for agora, talvez nunca mais. A maioria das pessoas morre em prestações. Cada depois eu faço até uma parcela a mais no financiamento de uma vida desperdiçada. Você está assinando sua estagnação com pequenos adiamentos diários. E um dia, isso se torna permanente. Você vai olhar para trás e vai ver os anos mais férteis da sua vida afogados em procrastinação. Você quer mesmo isso? Você quer deitar na sua última noite de vida e ter que encarar o fato de que sua existência foi um quase? Quase mudou. Quase tentou. Quase viveu. Você quer morrer com um "e se" ecoando na alma? Ou quer fazer desse exato momento o ponto de ruptura? A linha divisória entre quem você foi e quem você decidiu se tornar? Você precisa de uma decisão agora. Uma decisão sem volta. Uma decisão que arde, que corta, que queima a ponte com a sua versão antiga. Porque só assim, você se liberta de verdade. Você está em um ponto sem retorno.
Você já viu demais. Já sentiu demais. Já sabe que a vida como está, não te serve mais. Então para de fingir. Para de dizer que vai melhorar. Que um dia vai acontecer. Não vai. A menos que você faça acontecer. A menos que você levante agora. Diga basta agora. Comece agora. O agora é o único tempo que existe. O amanhã é um blefe. Uma desculpa socialmente aceita. Um vício silencioso que mata mais do que o fracasso. Porque o fracasso ainda tem dignidade. Mas o adiamento tem cheiro de covardia. E você não é covarde. Você só está adormecido. Entorpecido. Hipnotizado pelo ciclo da espera. Mas agora é o momento do corte. Do rasgo. Do choque. Você já sabe tudo o que precisa saber. Só falta agir. E isso não depende de ninguém. Não depende de condição. Não depende de clima, de aprovação, de sorte. Depende só de uma decisão. A de nunca mais adiar o que nasceu para ser vivido agora. Porque é a hora de mudar. Não é quando tudo estiver pronto. É quando você estiver cansado o suficiente de continuar assim. E você está. Você sabe. E se chegou até aqui, é porque sua alma já decidiu. Agora falta só o seu corpo obedecer. Falta só o primeiro passo. Falta só você provar, para si mesmo, que dessa vez, é para valer. A hora de mudar não é amanhã. É agora. Ou nunca. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você quer mudar sua vida, mas continua pensando com a mesma mente que criou a vida que você quer deixar. E isso nunca vai funcionar. Você quer transformação? Então precisa primeiro de mentalidade. E mentalidade é escolha. Você precisa se comprometer com uma nova forma de pensar, de ver o mundo, de ver a si mesmo. Napoleão Hill dizia: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o que sua mente tem concebido? No que você tem acreditado nos últimos meses? Você está alimentando possibilidades ou limitações? Está repetindo ideias dos outros ou criando as suas? Está vivendo com pensamento de autor ou pensamento de vítima? A mente é o centro de comando da realidade. Mas a maioria vive com a mente programada para sobreviver, não para vencer. Você quer mudar? Então precisa reprogramar. Reprogramar pensamentos. Reprogramar crenças. Reprogramar a história que você conta sobre quem é. Porque enquanto você continuar se vendo como alguém tentando, você nunca vai se tornar alguém decidindo. O que você pensa, molda o que você vê. O que você vê, molda o que você sente. E o que você sente, molda o que você faz. Se você quer mudar o que faz, precisa mudar o que pensa. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Clareza é poder. A maioria não está falhando por falta de talento. Está falhando por falta de direção. Você já entrou em um carro sem destino? Já ligou o GPS e colocou só qualquer lugar? Claro que não. Mas é isso que você está fazendo com sua vida. Você levanta, trabalha, cumpre funções. Mas se alguém te perguntar, para onde você está indo? Você trava. Gagueja. Foge. Porque você perdeu o mapa. Você está vivendo no automático. Executando tarefas. Mas sem sentido. Sem consciência. Sem um porquê que te mova. E isso está te matando por dentro. Você sente essa falta de energia. Essa falta de brilho no olhar. Essa desconexão com o que você faz. Porque onde não há propósito, sobra cansaço. Onde não há clareza, reina confusão. Onde não há visão, a vida vira repetição. Mas tudo muda, no instante em que você para de andar em círculos. No instante em que você sente e pergunta, com brutal honestidade: por que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou vivendo? O que eu estou adiando que já deveria ter começado? Essas perguntas doem, mas também libertam. Elas são chaves. E só quem tem coragem de usar essas chaves, destranca a própria vida. Você quer clareza? Comece eliminando o ruído. Pare de seguir 100 pessoas que não vivem o que você quer viver. Pare de buscar conselhos de quem nunca construiu nada. Pare de se comparar com gente que nem conhece sua luta. O caminho para a clareza é o caminho do silêncio. Silencie o mundo e escute sua alma. O propósito não grita. Ele sussurra. E se você estiver ocupado demais, não vai ouvir. Você já sabe o que precisa fazer.
Só não teve a ousadia de admitir. Porque admitir exige mudança. E mudar, dói. Mas viver sem propósito, dói mais. Você quer uma vida real? Então viva com intenção. Intenção no que fala, no que consome, no que entrega, no que constrói. Não viva mais no piloto automático. Desative essa programação que te ensina a seguir sem pensar. Reescreva. Reconstrua. Recomece. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa ter a decisão de não continuar perdido. É essa decisão que muda tudo. Porque quando você escolhe um propósito, o universo começa a conspirar. Você atrai as conexões certas, as ideias certas, a energia certa. Mas o mundo só ajuda quem já decidiu, quem já se posicionou, quem já disse, é isso. E é agora. Hill falava do propósito definido como o maior poder do ser humano. Sem propósito, você vive à deriva. Com ele, você atravessa a tempestade sem desviar do caminho. Você acha que está cansado, mas na verdade, está desalinhado. Você não precisa de descanso. Você precisa de sentido, de presença, de direção. Acorde com um porquê forte o suficiente para te tirar da cama. Um porquê que te faça levantar mesmo nos dias ruins. Que te faça seguir mesmo sem resultados. Que te faça persistir mesmo quando tudo parece te empurrar para trás. Esse porquê é o começo da revolução. E ele não vem de fora. Não vem de uma palestra. Nem de um livro. Nem desse vídeo. Ele vem de dentro. De um momento de verdade em que você olha para si e diz: eu cansei de viver sem propósito. Eu cansei de me perder em distrações. Eu escolho agora ser fiel à minha essência. E quando você faz essa escolha, a vida muda. Você para de buscar aceitação. E começa a viver com integridade. Você para de se ajustar ao que esperam de você. E começa a criar o que nasceu para entregar. Você vira um canal. Uma ponte. Um exemplo. Você vira a prova viva de que sim, é possível mudar. De que sim, a vida começa quando você para de mentir para si. Você quer se sentir vivo? Então viva com propósito. Porque só assim, tudo começa a fazer sentido. Você quer mudar? Então pare de se explicar. Pare de prometer. Pare de planejar sem agir. A vida real não respeita planos. Ela respeita movimentos. Você já sabe o que precisa ser feito. Você só não está fazendo. E por quê? Porque ainda está esperando se sentir pronto. Porque ainda acredita na ilusão da motivação. Porque ainda depende de estado emocional para construir sua vida. Mas escuta. Motivação é frágil. Ela vem e vai. É instável. É emocional. E se você basear seu futuro nela, você nunca vai sair do lugar. O que muda vidas é disciplina. Disciplina é fazer mesmo sem vontade. Mesmo com medo. Mesmo com dor. Você quer viver algo extraordinário? Então pare de depender do extraordinário. A transformação acontece no ordinário. Na repetição. Na escolha diária. Na renúncia invisível. Você quer vencer? Então aceite que vai ser cansativo. Aceite que vai ter dias em que tudo em você vai querer desistir. E mesmo assim, você continua. É nesse momento que a mudança verdadeira acontece. Não quando você sente, mas quando você escolhe fazer, sem sentir. Napoleão Hill escreveu que a ação persistente é o elo invisível entre o desejo e a realização. Você pode desejar o quanto quiser. Se não agir, nada acontece. E agir é ter foco. Foco não é ter tempo. Foco é ter direção. É eliminar tudo que te distrai do que realmente importa. É proteger seu propósito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Por que é? Foco é dizer não 100 vezes por dia. É desligar o celular. É recusar convites. É ficar fora das rodas. É suportar o silêncio. É ser esquecido por um tempo. Mas um tempo depois, o mundo lembra de quem ousou desaparecer para construir. Você está disposto? Disposto a sumir do radar para subir de nível? Disposto a ser disciplinado quando ninguém cobra? Disposto a construir mesmo sem resultado imediato? Porque a verdade é simples. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você pode ter mentores, palestras, livros, treinamentos. Mas no final do dia, é você contra você. Você é o único que pode decidir o que come, o que assiste, com quem anda, o que executa.
E cada escolha dessas, ou te aproxima da vida que você quer viver, ou te afasta dela. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser constante. Precisa entender que rotina é o nome secreto da liberdade. As pessoas vivem tentando fugir da rotina. Mas o que elas não percebem é que a disciplina diária é o único caminho para uma vida fora da média. Quer liberdade? Então escolha os seus limites. Escolha seus rituais. Escolha seus hábitos. Porque quem não tem disciplina, sempre será escravo das urgências dos outros. Você precisa se tornar inegociável, inquebrável, invisível, se for necessário. Construa no silêncio, sem plateia, sem aplausos. Treine quando ninguém vê. Trabalhe quando todos descansam. Haja como quem já é, mesmo antes de ser reconhecido. E quando o mundo finalmente notar, você já estará longe demais para ser ignorado. Você acha que Edison criou a lâmpada por talento? Não. Ele criou porque falhou mais de 1000 vezes, e mesmo assim persistiu. Ele não esperou motivação. Ele construiu com método. Você acha que o Walt Disney teve apoio no começo? Não. Foi demitido, chamado de sem imaginação. Mas ele tinha visão. E mais do que isso, ele tinha ação diária. Você pode ter o maior sonho do mundo. Mas se não tiver a prática que sustenta esse sonho, ele vira peso. Vira frustração. Vira vergonha. Por isso, pare de romantizar o sucesso. Sucesso é trabalho. É entrega. É sacrifício. É acordar cedo. É dormir tarde. É repetir até dominar. Você precisa virar hábito. Virar processo. Virar constância. Disciplinado não é quem faz muito. É quem faz sempre. Você quer mudar? Então estabeleça metas claras. Crie rotinas sagradas. Defina horários. Bloqueie distrações. E execute. Execute mesmo quando estiver cansado. Mesmo quando estiver desanimado. Mesmo quando o mundo estiver rindo da sua constância. Porque constância constrange. Constância constrói. Constância transforma o invisível no inevitável. Você não é o que faz de vez em quando. Você é o que faz sempre. E quando isso virar sua identidade, você nunca mais vai depender de motivação. Porque a disciplina vira parte de quem você é. Vira seu sobrenome. Vira sua assinatura. Você deixa de ser alguém que quer e passa a ser alguém que faz. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Entre quem fala e quem constrói. Entre quem repete promessas e quem entrega resultados. Você quer deixar um legado? Quer olhar para trás com orgulho? Quer acordar com alma leve? Então construa. Com foco. Com disciplina. Com ação. Todos os dias. Mesmo sem vontade. Mesmo sem visibilidade. Mesmo sem retorno. Porque o retorno vem. Mas só para quem não para. Você já caiu. Já tentou e falhou. Já sentiu a vergonha de começar com a esperança e não chegar a lugar nenhum. Já quis sumir, apagar tudo, desistir de si. Mas deixa eu te contar algo que ninguém nunca te disse com clareza. Você não fracassou. Você foi forjado. O fracasso não é o fim. É o fogo. O fogo que queima o que é fraco. Que elimina o que é superficial. Que molda o que é eterno. Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente não brota sozinha. Ela exige fé. Ela exige persistência. Ela exige visão, quando tudo ao redor parece ruína. Você acha que o universo está contra você, mas ele só está testando se você está pronto. Se você é o tipo de pessoa que continua, mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sem plateia. Porque o mundo não respeita o que você diz que vai fazer. Ele respeita o que você faz, mesmo depois de ter sido ignorado. Você quer deixar um legado? Então aprenda com cada queda. Use cada dor como matéria-prima. Use cada traição como ferramenta de construção interna. Use cada fracasso como sinal de que você está em movimento. Você não vai acertar sempre. Mas se aprender sempre, você nunca estará parado. Você está aqui para construir algo maior do que si mesmo. Algo que permaneça depois que sua voz se calar. Algo que inspire outros a começarem. Algo que mostre ao mundo que viver com propósito é possível. Mas isso só acontece quando você entende que tudo faz parte. As perdas, as dores, os atrasos, os nãos. Tudo isso está te preparando para o que é seu.
Você está sendo lapidado. E toda lapidação dói. Mas também revela. Revela o que é real. Revela o que você veio fazer aqui. Você não é o que perdeu. Você é o que escolheu fazer depois da perda. Você não é os tombos. Você é as cicatrizes que provam que se levantou. Você não é os dias ruins. Você é o que resistiu até o amanhecer. Você não é o medo. Você é a coragem de seguir, mesmo com ele. E um dia, você vai olhar para trás e entender. Nada foi em vão. Nada foi desperdício. Tudo estava te moldando, para ser a versão de si que sempre viveu adormecida. Essa versão que agora, está acordando. E ela é forte, clara, focada, intensa, autêntica, e impossível de parar. Ela não pede permissão. Ela não espera validação. Ela não segue multidão. Ela vive com direção, com propósito, com entrega. E mais do que isso, ela vive com legado. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que veio para fazer. É cumprir sua missão com tanta intensidade que seu nome ecoa mesmo no silêncio. Um dia, você vai morrer. Isso é certo. Mas a pergunta é: você vai deixar algo? Ou vai levar consigo todos os sonhos que teve medo de viver? O cemitério está cheio de ideias brilhantes que nunca saíram do papel, de músicas que nunca foram compostas, de livros que nunca foram escritos, de versões que nunca despertaram. Não cometa esse erro. Você está vivo. Isso já é milagre. Mas não basta. Você precisa estar desperto. Desperto para a urgência da vida, para a brevidade do tempo, para a potência que existe dentro de você. Porque tudo o que você precisa já está aí. Não em algum lugar do mundo. Não no futuro. Agora. Aqui. Dentro. O que falta não é conhecimento. É decisão. Decisão de parar de adiar. Decisão de parar de fugir. Decisão de dizer: chega. Eu não volto mais para a versão antiga de mim. Eu não volto mais para o piloto automático. Eu não volto mais para a vida morna. E quando você decide isso, de verdade, o mundo muda. As portas se abrem. Os caminhos se revelam. As pessoas certas aparecem. Porque agora, você está pronto. Não porque o mundo ficou ideal, mas porque você escolheu parar de dormir e viver, finalmente. Se hoje fosse seu último dia, você teria orgulho do que construiu? Você teria paz, ou peso? Você teria deixado uma marca, ou só passou pela vida como mais um? Essa é a pergunta que precisa te guiar daqui para frente. Você está aqui para ser lembrado, para ser usado como canal, para ser testemunha viva de que transformação é possível. Mas só se agir agora. Porque a hora de mudar não é amanhã, é agora, ou nunca.